e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse, MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Ouser Home Service. Mais um empreendimento da construtora 2BR. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Olá, bom dia. Sábado, 31 de julho, começa agora mais um Tambaú Imóveis e Negócios. O desenvolvimento urbano cresceu exponencialmente nas últimas décadas, sobretudo nas capitais. E sobre esse assunto é que vamos tratar no programa de hoje. Comigo agora, ao vivo em estúdio, o consultor empresarial Raoni Mendes e o advogado Glauber Lucena. No giro de ofertas, a gente apresenta as melhores oportunidades do mercado, claro, das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. Já no quadro Momento Imobiliário, o presidente do COFES, João Teodoro, fala hoje sobre os fundos de investimentos imobiliários. Importantíssimo esse assunto. Para participar aqui ao vivo, você já sabe que pode enviar sua mensagem, seus beijos, seus abraços, suas perguntas, somente através de mensagens de WhatsApp. Anote aí o número 83 para quem é fora da Paraíba, 99854-2857. Eu vou repetir, 99854-2857. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, está começando. Este ano, o Estatuto da Cidade completa 20 anos. Ele é um conjunto de leis que cuida da urbanização das cidades e determina principalmente a obrigatoriedade da aprovação de um plano diretor em municípios com mais de 20 mil habitantes. A gente sabe que o aumento da população e o avanço da tecnologia contribui para o processo de expansão, mas tudo tem que ser feito ouvindo a população e a sociedade. Acompanhe. Um centro com movimento constante, prédios que ocupam cada vez mais espaços. E assim João Pessoa segue em desenvolvimento rumo ao número de 1 milhão de habitantes. Quem viu essa história acontecendo ao decorrer dos anos, sabe que ela também tem tudo a ver com os imóveis. João Pessoa antigamente era terrível. O transporte aqui era precário e era muita carroça de burro. Era mais casa de taipa e de palha. E hoje você não vê nenhuma casa de taipa nem de barro, é tudo de tijolo, casas boas. Era quase tudo casa de palha, Mandacaru, era muita casinha de taipa, de palha. Na torre só tinha casa de palha. Tambaú também era lá embaixo, não tinha. O prédio melhor que tinha lá era o Elite Bar. Era. E tudo era casa, não tinha prédio não. Quem trabalha nesse universo de empreendimentos imobiliários percebe a importância do ramo para o desenvolvimento da cidade. Todos os empresários da construção civil que estão envolvidos no desenvolvimento da nossa cidade, eles estão preocupados primeiramente em manter o nosso título, né, de uma cidade verde, de uma cidade tranquila, de uma cidade convidativa para pessoas do Brasil e regionalmente. Então, nós temos tido procuras por pessoas do eixo sul e sudeste, pessoas de outros países, principalmente nossos vizinhos também, Pernambuco e Rio Grande do Norte, e muitas pessoas têm investido em João Pessoa. Isso tem trazido um entusiasmo muito grande para o setor e esse investimento tem sido recorrente. Então, os empresários eles estão sempre alçando voos maiores, com projetos mais ousados, e isso contribui diretamente e indiretamente no crescimento
arquitetônico e urbanístico de nossa cidade. A verticalização é uma realidade aqui na capital. A verticalização é uma saída que você traz um deslocamento menor, um nível de uso de veículos menor, então isso tudo traz uma qualidade de vida. As pessoas nos bairros que moram já conseguem ter soluções de serviços, de comércios, de restaurantes, então de lazer. Isso tudo favorece o uso de uma cidade com qualidade. Mas nada nasceu do alto dos prédios e nem todas as ruas eram ocupadas nos anos 70 e 80. O desenvolvimento da cidade, visto em gráficos, pode ser acompanhado neste mapa. O Atlas Filipeia, que traça o caminho histórico do crescimento populacional e de moradias aqui em João Pessoa entre 1647 e 2021. As cores surgindo no mapa registram o quanto ela avançou partindo do centro. Contribuir com esse crescimento por meio do ramo de imóveis exige ter que lidar com diferentes fatores. A organização e a construção de forma organizada, ela vem a trazer oportunidades de emprego e renda para toda a sociedade. O crescimento desordenado prejudica muito do ponto de vista comercial, tanto a parte organizada, que é a iniciativa privada, quanto o poder público, na gestão pública. Então, o plano diretor ele desenvolve exatamente isso, o planejamento público com iniciativa privada a modo de organizar socioeconomicamente uma cidade, gerando emprego e renda, desenvolvimento para todos. E um plano diretor segue em construção na capital, segundo a CEPLAN. Temos que pensar grande, pensar João Pessoa daqui a 20, 30, 40 anos. Temos que fazer isso agora. E a participação da comunidade é extremamente importante. Os setores do comércio, da indústria, de serviço, a participação da sociedade civil como um todo, né? As comunidades se manifestando, colocando os seus anseios, as suas preocupações, as suas necessidades. Isso é importante e o poder público será aquele grande maestro. Ele irá coordenar todas essas ações e toda essa vontade da população. Desenvolvimento urbano das cidades afeta e movimenta diversos setores da sociedade. Esse processo precisa ser feito com planejamento, atendendo leis e avaliando, levando com toda certeza considerações de algumas características importantes. Para falar sobre esse tema, estou aqui já comigo ao vivo o nosso Raoni Mendes, que ele é consultor empresarial, e o advogado Glauber Lucena. Você, telespectador, já sabe, pode sim participar com a gente ao vivo, mandando suas mensagens através do nosso número do WhatsApp. Anota aí novamente, 998542857. Bom dia, doutor Glauber. Bom dia, doutor Raoni. É uma honra tê-los aqui no dia de sábado. Um assunto importantíssimo, onde só se fala de Covid, de máscara, isolamento social, decreto, vacina. E hoje a gente tem que mostrar aos cidadãos paraibanos que o desenvolvimento urbano é um reflexo de um movimento não só do poder público constituído, executivo, legislativo, poder judiciário, mas da própria sociedade como um todo. E eu começo, Raoni, perguntando a você, para que você possa adentrar nesse assunto com mais tranquilidade, e o telespectador que está nos assistindo, com grande audiência que é desse programa, o que é, na verdade, o Estatuto da Cidade, que já completou agora no dia 10 de julho, 20 anos. E também, qual a sua importância para o desenvolvimento urbano? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Rômulo, eu agradeço o convite, uma satisfação imensa. Eu tive a oportunidade, de partilharmos juntos várias ideias da cidade aqui e estar aqui novamente agora na iniciativa privada, do lado de um professor que dá aula nessa área, é uma satisfação imensa. O Estatuto das Cidades, ele rege justamente a função social da propriedade, ele faz com que os mecanismos de gestão urbana e tributária de uma cidade possam andar integrados, garantindo direitos ao cidadão e ações que possam minimizar esse distanciamento que há social de áreas vulneráveis. Nós vamos ter aqui uma manhã, quase uma hora de bate-papo, uma hora e meia de bate-papo sobre esse assunto, para eu não avançar, mas o Estatuto vem garantindo, assim como a Constituição Federal, na década de 80 para cá, garantir essa organização com instrumentos legais. Um deles é o plano diretor, que a gente vai detalhar aqui também
essa discussão, que está sendo, de 10 em 10 anos é necessário revisar, e esse ano é o ano da revisão do plano diretor de João Pessoa, que nós temos aí um avanço, né? Se você olhar a década de 80, nós tínhamos ali 300 mil habitantes, chegando ali à casa dos 400. Hoje nós temos o dobro disso. Nós temos um financiamento internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que só veio para a cidade de João Pessoa porque tinha o Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade, ele garante ao cidadão, garante investimentos, garante na ponta uma organização da cidade em termos de gestão urbana e, claro, tributária, porque não tem como a cidade se desenvolver sem as tributações. Isso pesa no bolso do cidadão e também pesa no desenvolvimento de uma cidade. Agora, tudo tem que ter o seu equilíbrio. Eu acho que o Estatuto veio nesses termos. Em 2019, nós alcançamos 51% da população, no caso das cidades do Brasil, implantaram, né, o plano diretor, que é a previsão, que é, vamos dizer assim, seria o núcleo do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade ele é amplo, mas o plano diretor... É um dos instrumentos mais importantes do Estatuto das Cidades para o desenvolvimento de uma cidade. Glauber Lucena, muito obrigado pela presença. É uma honra tê-lo aqui, você com a agenda tão ocupada, e a gente trazê-lo hoje numa manhã de sábado. E as pessoas falam muito desenvolvimento urbano da cidade, desenvolvimento urbano. E na prática, o que significa o desenvolvimento urbano? Muito bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Romulo Soares. Bom dia, Raoni. Satisfação em estar presente aqui pela primeira vez. Espero que possa voltar mais em outras oportunidades. Bom dia a quem está nos ouvindo. A temática que hoje está sendo debatida aqui é de importância fundamental. O desenvolvimento urbano é exatamente um processo que deve ser realizado, como você próprio falou, não só pelo poder público, mas a iniciativa privada, a sociedade como um todo, para transformar a cidade. Afinal, 80% da população brasileira vive nas zonas urbanas, vivem nas cidades. Então, as cidades, em razão desse adensamento populacional, ela precisa dar condições de vida para toda a população, e como Raoni trouxe aqui, algo fundamental, que é a questão da função social da cidade. A cidade tem que atingir essa função social de dar lazer, oferecer trabalho, renda, né? Garantir patrimônio histórico, a cultura que a gente herda, né? Então o desenvolvimento urbano é esse conjunto que a gente almeja chegar. E aí tem uma outra variante desse desenvolvimento, é que a gente deseja que esse desenvolvimento urbano seja sustentável, não só para nós, mas para as próximas gerações também. A gente conversando aqui, você começou a conversa, o doutor Glauber aperfeiçoou, mas a gente sabe que o Estatuto da Cidade ele tem vários instrumentos. E existe nas cidades muitos vazios, a gente sabe disso, né, Raoni? E algo que muito se fala, muito proclama, é o princípio da função social da propriedade urbana. O que é que você pode dizer isso para o povo que está nos assistindo? O que é importante esse lado social da propriedade? Vou dar um exemplo. A prefeitura vai fazer uma intervenção ali na Beira Rio, popularmente conhecida como a Beira Rio. É uma intervenção de grande porte em comunidades que foram sendo consolidadas no decorrer do tempo, sem a estruturação ou previsão de uma organização espacial. Ou seja, não tem recuo lateral, não tem recuo frontal, não tem espaços para que possa de lazer suficiente para aquela comunidade, não tem a garantia que tem de uma escola digna, porque o espaço urbano daquela comunidade já é pequena. Então, o princípio fundamental é que você tem a sua propriedade, mas você não pode fazer tudo que você imagina ou quer, porque tem um direito do outro ali ao seu lado. Então, eu não posso ter uma casa e simplesmente ir lá e construir o segundo, o terceiro, o quarto andar, sem olhar as normas, né? Sem olhar essas normas. Então, o princípio fundamental é você ter o seu direito à sua propriedade e a cidade ter a organização daquilo que você está fazendo. Hoje, com a tecnologia, avança muito nesse sentido. Eu posso acompanhar via satélite, com um bom programa de software, o desenvolvimento na cidade. Qualquer ação para fiscalização do poder público para o ente privado, eu posso estar ali intervindo positivamente. Eu não quero dizer apenas que o Estado é responsável de ficar punindo, né? Não existe orientação.
Então, se houve uma ocupação irregular, como é que agora... Então, o maior exemplo vai ser de uma intervenção grande e urbana em João Pessoa, será essa ação ali na Brasília de Palha, né, na comunidades que tem ali próximo da própria Beira Rio. Então, ali é que vai ser o diferencial para aquela área. Perfeito. A gente pegando esse tema, Glauber, e você é autor de livro, professor, advogado, uma referência aqui na Paraíba e nacionalmente sobre desenvolvimento urbano. E muita gente, quando eu botei esse tema na internet, ele disse assim, pergunta aos entrevistados se ele pode pincelar alguns problemas que as cidades brasileiras têm em relação ao não desenvolvimento urbano. Bem, problemas infelizmente são vários, né? A primeira questão que eu acho fundamental é a falta de moradia para a população, moradia digna, né? Nós temos a formação de favelas exatamente em razão do que Raoni também trouxe aqui, de uma falta de fiscalização por parte do poder público e da necessidade da população de ter um canto para residir, para morar. Então, muitas vezes eles vão atrás de locais insalubres, perigosos e exatamente em razão dessa falta de estrutura para ter aquela residência, né? Nós temos problemas vários, principalmente quando está chovendo. Temos a questão da mobilidade urbana, que realmente é muito prejudicial em razão exatamente, claro, prejudicial quando feito de forma desorganizada, em razão desse adensamento populacional. Temos engarrafamento, as pessoas se estressam, né? Infelizmente, violência urbana. Então, é um conjunto. Claro, também faltou algo importantíssimo, saneamento básico para toda essa população. Então, é um conjunto de problemas que vão surgindo em razão exatamente dessa falta de harmonia entre crescimento, né, e a satisfação e a infraestrutura. Né? Então, isso faz com que as cidades, em João Pessoa, claro, temos problemas que a gente pode dizer menores que os grandes centros, mas temos esses problemas também em nossa cidade. Então, quando chega no horário de pico, quem danado não, perdoe a expressão, quem não fica estressado dentro do seu carro, reclamando. E isso você vai para o trabalho já estressado, talvez desempenha mal as suas funções, vai para casa com esse estresse às vezes, e isso reflete na sua família. Então, é necessário que a cidade tenha toda uma estrutura e políticas que possam fazer com que a população tenha o prazer de morar, de estar naquela cidade. Ou seja, é algo fundamental, Raoni, que a gente estuda na academia, o direito às cidades. Isso. O direito às cidades, né? O direito de conviver, de ter uma cidade bem estruturada para que a gente possa viver bem, que é o que a gente... preparar as pessoas para isso. Exatamente. Raoni, a gente vai para um intervalo comercial, mas eu vou já deixar um desafio para o próximo bloco sobre... A gente está falando muito de plano diretor. Então, explicar à população o que é o plano diretor e que essa pandemia que a gente está aí, o que é que pode ser acrescido também nesse plano diretor para que se prevê, assim, pandemias, estados de sítios e outras situações que a gente às vezes vê muito no papel, mas hoje é uma realidade. Mas não responda nada agora não, vamos deixar para o próximo bloco. Daqui a pouquinho, né? Vamos dar uma pausa agora na nossa conversa para irmos para o intervalo comercial. Permaneça aí com a gente, não troca de canal. Voltamos já já. Faltam 5 dias. Programa especial 30 anos. Estou aqui no segundo andar do Mais Imperial Residência, obra que está bastante avançada e em ritmo acelerado. Nós já iniciamos os acabamentos das fachadas e as instalações elétricas e hidráulicas dos apartamentos. Nos apartamentos, o assentamento do revestimento de piso e parede já foi iniciado. E como vocês podem ver, as instalações elétricas já estão bem avançadas. Mais Imperial Residência. Equilíbrio e plenitude que marcam a chegada da Mais Construtora no bairro do Bessa. Um sucesso de vendas que restam poucas unidades. Em cidade tão linda como João Pessoa, existe uma imobiliária que há mais de uma década realiza sonhos. Não arrisque, venha para a Zona Sul. São 5 unidades espalhadas pela cidade para melhor atender.
Acesse zonasuimobiliaria.com.br. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas na realização do sonho da casa própria, chegou aqui nos Bancários, na avenida principal no shopping, para ajudar ainda mais as pessoas nessa conquista tão importante. Porque com sonhos não se brinca. Vibra Jampa! Estamos de volta. Esse é o momento de adquirir o sonho da casa própria. Aqui comigo as novidades do Residencial Miami no bairro de Mangabeira. Bom dia, Graziele. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia para você que está nos assistindo nesse sábado. A novidade de hoje é para você que deseja morar em um dos bairros mais populosos de João Pessoa, o bairro de Mangabeira, né? Onde tem um comércio diversificado, onde você encontra de tudo. E no bairro de Mangabeira está localizado o Residencial Miami, que tem apartamentos de 2 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes, varanda e uma área de lazer com piscina e churrasqueira. Um excelente acabamento e está pronto para você morar, né? Então não perde essa oportunidade. Como você está vendo aí no VT, tem um excelente acabamento. Então, claro que a gente da Zona Sul Imobiliária estamos aqui. Se você gostou, entra em contato no número 3045-7744 ou então manda aquela mensagem no 8725-7744. É o WhatsApp. Pode falar lá, temos corretores de plantão para fazer aquela simulação, para agendar a visita e você sai de casa própria, né, com o Residencial Miami. Não perde tempo. Também estamos localizados em 5 bairros aqui em João Pessoa para melhor te atender e facilitar o seu sonho. Estamos no bairro do Bessa, Bancários, Mangabeira, Valentina e Geisel. Assim fica muito fácil. Então não perde tempo e vem realmente para a Zona Sul Imobiliária. Nós temos mais de uma década de mercado e aqui, né, a gente realiza o seu sonho. As pessoas me perguntam muito no WhatsApp, na rua, no shopping, pergunta quando estiver lá na Zona Sul, o Merchan, se eu não tiver um centavo para dar de sinal, o que é que eu faço? E a questão da renda, as pessoas que fazem o seguinte, eu sou autônomo, eu não tenho renda formal, o que é que você tem a dizer a eles? Olha, se o problema for documentação, a Zona Sul Imobiliária tem documentação inclusa sim, viu, Rômulo? Então não tem desculpa. Em relação à renda, se você tem renda autônoma, se você tem renda formal, se você tem renda informal, entre em contato, manda toda a sua documentação, passe suas informações, que aqui a gente sempre dá um jeito de realizar o sonho da casa própria. Obrigado, Graziela. Até o próximo sábado. Obrigada, Rômulo. A maior parte da população deseja adquirir o sonho da casa própria, mas para você não ter dor de cabeça, tem que analisar toda a documentação antes de assinar o contrato. Bom dia, doutora Josiane Mafra. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, as pessoas ao celebrarem seus contratos para aquisição do tão sonhado imóvel acabam por vezes movidas pela ansiedade, aderindo a cláusulas pré-formatadas, sem sequer terem noção de seus direitos e deveres. Quando se pensa na aquisição de um imóvel na planta, junto a incorporadores e loteadores, essas mesmas pessoas assumem a condição de consumidores de produtos e serviços dentro do mercado imobiliário. Como tal, lhes são assegurados direitos. Primeiramente, o adquirente deve estar atento à leitura minuciosa do contrato, observando se existe um quadro resumo com suas principais condições e cláusulas. É uma exigência da nova lei dos distratos. Também ele deve estar ciente ao seu direito de arrependimento em até 7 dias, caso ele adquira este imóvel fora do estabelecimento comercial ou sede do empreendedor, e deve fazer a sua opção pela desistência de modo expresso e inequívoco. Também deverá estar atento se há cobrança de taxas abusivas, a exemplo da taxa SAT, que é a taxa de assistência técnico-jurídica, que é uma obrigação do incorporador, do loteador, do empreendedor, não do consumidor. Por outro lado, a comissão de corretagem será devida por aquele que contratou a intermediação ou mediante acordo entre as partes. Também é recorrente a cobrança de IPTU e taxas condominiais antes da entrega das chaves, o que é impossível ainda que haja previsão contratual. Por fim, há
entre inúmeras outras questões, a observação de eventual rescisão contratual, que deverá conter suas condições, cláusulas e penalidades dentro do quadro resumo. Então, estejam atentos a se as penalidades estão dentro do que dita a lei dos distratos. É isso aí, um grande abraço para todos e bons negócios. Obrigado, doutora Josiane, importantes dicas. E agora a gente continua falando sobre desenvolvimento urbano das cidades. Quer tirar suas dúvidas? Aqui no programa, sim, você participa ao vivo, mandando suas perguntas, seus beijos, seus abraços, mas prestem atenção, só por mensagem de WhatsApp. Anota o número 998542857. Obrigado pela grande participação e audiência. Alni, muita gente já interagindo aqui, querendo realmente que você explique. Muitas coisas estão acontecendo, gestão nova, todos os prefeitos do Brasil, são quase 5.800 novos, entre reeleição e novos prefeitos, e plano diretor da cidade. O que é isso, na verdade? E nessa pandemia, o que é que se pode prever de novidades, além dos instrumentos necessários e importantes? Eu acredito que para que o plano diretor tenha eficácia, as pessoas precisam tomar conhecimento. Por exemplo, eu moro num bairro de Mandacaru e tem determinado terreno que pertence à prefeitura. Aquilo é uma área verde, aquele é um equipamento comunitário, aquele é destinado a uma área de lazer. Para que é a destinação? Então, o plano diretor vem dialogar com a função social da propriedade, que o professor Glauber bem explicou aqui, e também dialogar com aquelas situações existentes na cidade. Exemplo, Aeroclube, que é outro que deve ser enfrentado no plano diretor da cidade. Ele está ali num momento de desenvolvimento da cidade, ele prestou um grande serviço à parte aérea da cidade, mas que hoje, naquele ambiente, ele não consegue mais conviver com o desenvolvimento da cidade. Então, precisa de uma solução, uma intervenção do poder público, em acordo, claro, com a associação que tem a destinação daquela área, para que aquele momento ali você possa escoar o trânsito, você possa ter um ambiente para que a população possa utilizar área de lazer, área de parque. Então, toda essa construção existente no ambiente é prevista no plano diretor. As pessoas talvez nem tenham dimensão de como discutir. Vai ser discutido na Câmara Municipal com os vereadores, será encaminhada uma revisão da própria Prefeitura, mas os meios tecnológicos, eu não sei se você lembra quando queriam definir uma personalidade do ano, como é que faziam, né? As pessoas votavam no shopping, faziam alguma coisa. Então, eu acho que deve abrir-se um espaço na área da internet. O mundo digital é a realidade, né? Com totens digitais na cidade para as pessoas opinarem, né? Porque existe muita área em João Pessoa que está sendo invadida por falta de fiscalização do poder público, que vai terminar prejudicando o desenvolvimento da cidade lá na frente. E aí não são poucas áreas, são áreas, por exemplo, como o Parque das Trilhas, que foi implantado pelo governo do estado, mas que tem que ser como o Parque Paraíba, como o Parque Ecológico ali em Mangabeira, né? O Parque das Águas. Todos esses parques, mesmo sendo implementado por o governo estadual, ele é de gestão municipal. Então, a gente precisa ter um olhar dedicado e a população precisa efetivamente participar. É verdade. Porque às vezes você tem um terreno, só para concluir, você tem um terreno na área de desenvolvimento ali do Quadramares, Altiplano, e você quer fazer um comércio, mas ali não é zona comercial. Como é que eu sei? Isso. Tem que explicar, tem que ter bem definido, tem que saber separar esse zoneamento, é o que você está falando, e a população, por isso que o tema hoje é esse, a gente tentando de uma melhor maneira explicar a você que está nos assistindo e que nos dá essa grande audiência na manhã de sábado. O conceito de cidade sustentável, e as pessoas falam muito de sustentabilidade, Glauber, ela pode até dizer assim, será que o empreendimento imobiliário que não tem sustentabilidade é viável ou não? Então, o conceito de sustentabilidade, ele inviabiliza o empreendimento imobiliário? Como é que é essa discussão? Sustentabilidade e mercado imobiliário? Rômulo, essa é uma pergunta muito interessante. Em hipótese alguma,
o conceito de sustentabilidade impede que haja investimentos, empreendimentos, né? Pelo contrário, na verdade, a sustentabilidade ela quer uma harmonização, uma organização para evitar exatamente que haja investimentos de forma ou empreendimentos que sejam desorganizados, que venham a fazer dar prejuízo à cidade, à população. Então, o conceito de sustentabilidade ou de cidade sustentável, aquela que, como eu já tinha dito, ela cresce, desenvolve estruturalmente, economicamente, socialmente, mas não só para a gente, mas para as próximas gerações, de uma forma que faça com que as empresas saibam o que elas devem fazer para preservar a nossa cidade, não apenas no meio ambiente, mas também o meio ambiente, o patrimônio histórico, que envolve tudo isso. Então, quando temos uma cidade que tem o seu plano diretor bem organizado, né, que pensa exatamente nas questões ambientais, do patrimônio histórico, nas questões sociais, o empreendedor ele vai ter que transformar a si próprio, dizendo, olha, eu vou ter que fazer empreendimentos dessa natureza, que tentem minimizar os impactos ambientais, para que a cidade como um todo receba aquele investimento e diga, aquilo está em harmonia, né, com o que a gente quer, com o que a gente pretende, e não vai ficar apenas para agora, vai ficar para as próximas gerações. Até porque os empreendimentos imobiliários, eles usam as tecnologias das energias sustentáveis, reuso de água até do ar-condicionado, a questão da urbanização das áreas comuns, que eles fazem muito bem. Isso, e esses equipamentos que são intrínsecos das áreas comuns, tem que ser feito nesse pensamento, não só pela segurança, mas pela convivência. E você é mais conhecedor dessa área do que eu, Romulo, mas sabe que o próprio consumidor, ele já tem essa incorporação de dizer, não, eu quero algo mais sustentável, e as empresas que façam políticas nesse sentido, elas são mais visadas pelo consumidor, né? Porque o consumidor vai atrair, entre dois empreendimentos, um que é degradante e outro que não, ele vai dizer, não, eu vou, nem que seja um pouco mais caro, mas eu quero preservar, então eu vou por aquele investimento. A agregação do valor não está no valor histórico, está no valor de conviver, humanizar a vida, né? Tudo envolve, exatamente. Perfeito. Alni, uma das coisas que você falou aí, a participação popular é realmente muito importante. Mas você, como consultor hoje empresarial, uma pessoa que tem pós-graduação nessa área de desenvolvimento urbano, se especializou demais nisso e tem sido um destaque, eu lhe pergunto, na sua opinião, você já foi vereador, um dos mais votados, fez um belo trabalho, foi candidato a prefeito e é uma pessoa que hoje está na iniciativa privada, mas o sangue da gestão pública está em você, é intrínseco, a gente percebe. O que eu queria que você pudesse dizer ao telespectador é o seguinte, quais são os instrumentos democráticos que uma gestão pode se utilizar para ouvir o povo? Primeiro, a audiência pública, né? Eu acho que é fundamental. Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve ter encerrado agora, e vem a Lei Orçamentária Anual, que vai iniciar agora no segundo semestre. Então, a população precisa saber para onde está indo os recursos que ela paga no seu IPTU, por exemplo. O IPTU é um caso até sui generis para a nossa cidade, né? Eu busquei implementar, aprovado uma iniciativa de nossa lei, para que causasse uma justiça tributária. Foi o primeiro no país, né? Depois virou, o professor, a gente debatendo aqui antes de iniciar o programa, virou realmente case para que pudesse a aplicação dos recursos públicos, já que a motivação de cobrança previa 2 melhorias de 5 previstas no Código Tributário, eu comecei a pensar que a população pagava o IPTU sem ter as melhorias, né? E era de fato isso que ocorria. Você só precisava ter 2 melhorias na época, e aí eu proporcionalizei as 5. Quem tivesse as 5 continuava pagando seu IPTU normalmente, aquilo que quem não tivesse, né, teria o desconto proporcional à não melhoria que a prefeitura não fez. Então, era um tributo justo. E a população participou efetivamente. Foi a primeira, depois que revogaram, a primeira lei de iniciativa popular apresentada na Câmara. Então, audiência pública, consultas populares,
conferências, porque o Estatuto da Cidade prevê as conferências municipais, estaduais e federal, né? Tem a Conferência Nacional das Cidades, então as conferências são necessariamente um ambiente de discussão, aplicação das leis, no caso as zonas de interesse especial, que é para receber os recursos do Fundurb, que são os recursos advindos da ortogonerosa, dos impostos aplicados à iniciativa de construção. E aí esses impostos são para o Fundo de Desenvolvimento Urbano, para que a infraestrutura que o professor tão elencou de forma tão brilhante possa ser aplicada. Então, esses instrumentos, eu criaria o estudo de vizinhança, um estudo de impacto de vizinhança. Ele tem sido muito pouco utilizado. Então, acho que a gente poderia utilizar esse instrumento para a participação popular. Né? Qual é a intervenção de impacto? Eu vou dar um exemplo. Uma menina que estudou comigo no Pio Décimo, tem seu filho autista, de gravíssimo, e tinha uma padaria, um comércio que fazia barulho exatamente na hora que ele ia dormir. Ele não conseguia dormir. E ela educadamente ia lá, pedia, de fato, não... Nem aí. Esse comércio era informal. Ela denunciou, fez de tudo e até agora não conseguiu a solução. Então, a gente precisa ter um estudo de impacto de vizinhança. A gente precisa conhecer a realidade, a urbanidade, né? A presteza, a solidariedade com o outro. A gente pensa muito em si, está cada vez mais egoísta esse mundo. Então, humanizar, né? Essa questão da humanização é em tudo, mas eu não posso. Eu estou aqui do lado do professor. Vou dar um exemplo até besta, né? Eu falar cuspindo. E num período de pandemia. Está entendendo? Então, é a mesma coisa na função social na nossa sociedade. A gente precisa começar a ter aí vamos falar de empatia, né? Mas se colocar no lugar do outro. É verdade. Muitas pessoas perguntam, Glauber, porque o plano diretor completou 20 anos, como a gente já viu, já falou demais. A chamada Estatuto da Cidade tem vários instrumentos, né? A gente sabe que os municípios, a partir de 20 mil habitantes, têm que ter seu plano diretor, mas o que é que você, como professor, como autor de livro, pode dizer ao telespectador? Quais são os instrumentos da política urbana que podem desenvolver essas cidades, seja ela pequena, média ou grande metrópole? O Estatuto da Cidade, muito bem realçado, fez 20 anos, ele trouxe uma série de instrumentos para facilitar que o poder público pudesse fazer a harmonização que nós queremos dentro das cidades, e esses instrumentos são de grande importância, como direito de preempção, por exemplo, em que o município ele diz, olha, aquela zona ali, se quem quiser alienar alguma coisa, tem que primeiro perguntar a mim se eu quero, porque me interessa, para fazer alguma, claro, não é por pura vontade do município, mas ele vai querer para fazer um loteamento popular, alguma praça, algum instrumento, algum equipamento de interesse social. Temos o direito de superfície, que é também importante, em que você vai poder fazer por meio de contratos, alienações em relação à sua a altura, né? A altura, até no subterrâneo hoje a gente pode encontrar nesse sentido. Temos o IPTU progressivo, o uso compulsório de imóveis que são subutilizados. Então, são vários instrumentos que o Estatuto da Cidade permitiu a criação para que os planos diretores de cada município incorporassem esses instrumentos dentro de sua legislação e pudessem fazer esse trabalho em suas gestões. Então, por exemplo, se eu sou um gestor municipal e tenho a necessidade de fazer qualquer intervenção necessária para a população, seja por trânsito, etc., ele pode utilizar desses instrumentos para poder encontrar essa função social, tanto da propriedade quanto da cidade como um todo. Então, esses instrumentos que estão à disposição e são obrigatórios, que devem constar dentro dos planos diretores, porque se não constar, o município não vai poder utilizar, são de fundamental importância para a gestão das cidades. Raoni, a gente vai para um giro de ofertas.
Mas você falou aí das zonas especiais de interesse social. Então, quando voltar, você vai ter que explicar o que significa, na verdade, para que serve e como elas podem ser, vamos dizer assim, implementadas para diminuir, por exemplo, o déficit habitacional, por exemplo. Mas não diga nada agora não, vamos deixar para o próximo bloco. Adquirir a casa própria é o desejo de grande parte da população. E na Mais Construtora, você pode conquistar esse sonho comprando com qualidade de vida e preços diferenciados. Veja as oportunidades que apresenta agora a Bia Freire. Acompanhe. Restam poucas unidades para você adquirir o Mais Luxo. Então se liga, porque hoje é o dia, né, Jaqueline? É isso mesmo, Bia. Bom dia a todos. Ótimas oportunidades aqui no Mais Luxo, últimas unidades no empreendimento que está espetacular, como vocês conseguem ver pelas imagens. O Mais Luxo é composto por 2 torres, 2 elevadores por torre, área de lazer espetacular. Vem conhecer essa oportunidade única aqui no bairro dos Bancários. Viu como essa oferta é incrível? Liga agora para os corretores de imóveis da Mais Construtora, que todos estão de plantão para realizar o sonho da casa própria, o mais importante, com segurança jurídica. Essa nós indicamos. Vamos para mais um intervalo, são 2 minutinhos, voltamos já já. Faltam 5 dias. Programa especial 30 anos. Viva no Bessa, a poucos metros do mar e perto de tudo que você precisa. Ocean Home Service, ideal para quem valoriza o conforto e a funcionalidade. O Ocean tem restaurante, academia, lavanderia, espaço gourmet e piscina. Apartamentos Garden, com jacuzzi. Ocean Home Service, mais um empreendimento da construtora 2BR. Vendas 83 98753 4272. Entre olhar o mar da varanda, mergulhar na piscina ou fazer umas comprinhas no shopping, fique com os 3 em um MRV como a Grande João Pessoa nunca viu. E seja bem-vindo ao seu novo mundo com o melhor de Intermares à sua volta. O mundo do Reserva ao Magre. Um MRV com elevador, opção de varanda e muito lazer que está esperando por você com condições facilitadas. Confira, ligue, chame no WhatsApp ou acesse mrv.com.br. Todos os dias são muitos os sonhos sendo realizados. A Jampa é a imobiliária que mais ajuda a realizar o sonho da casa própria. Aqui, sua carta de crédito é feita na hora. Sua chave entrega em tempo recorde. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! O Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e o presidente do COFES, João Teodoro, fala hoje sobre fundos de investimento imobiliário no quadro Momento Imobiliário. Acompanhe. Olá, meus amigos corretores e corretoras de imóveis do Brasil. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e hoje eu vou dar uma palhinha a respeito de fundo de investimento imobiliário. O sistema COFES-CRES tem trabalhado muito. E a gente até já teve a oportunidade de escrever um artigo a respeito desse assunto e o governo federal pretendia, né, nessa última tentativa que ele fez, nessa última apresentação de proposta de reformulação tributária no Brasil, passar a tributar os fundos de investimentos imobiliários. E nós desenvolvemos um trabalho muito forte, todo mundo sabe, né, a gente já disse isso aqui várias vezes, e temos uma frente parlamentar que nos representa no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. E acionamos essa frente parlamentar e, mais do que isso, acionamos também um grupo de organizações representativas de vários segmentos
da economia brasileira, principalmente relacionados ao mercado imobiliário, da qual participa o Sistema Cofes-Cresce. Eu represento o Sistema Cofes-Cresce nesse grupo de entidades representativas. E tivemos uma luta bastante grande junto ao Congresso Nacional, junto ao Poder Executivo brasileiro, para demovê-los da ideia de tributar os fundos de investimentos imobiliários. Porque nós achamos os fundos de investimentos imobiliários importantíssimos para o desenvolvimento do mercado, porque eles fomentam o mercado imobiliário. E as pessoas me perguntavam, inclusive, o seguinte: mas, presidente, e os corretores de imóveis, como é que entram nisso aí? Porque os fundos são grandes organizações, captação de recursos, etc. e tal. O fundo imobiliário, para trabalhar com imóveis e para oferecer rentabilidade para os seus investidores, obviamente ele tem que comprar imóveis, não há outra fórmula. Quando eles compram imóveis, não só movimenta o mercado imobiliário, como oferece oportunidade também para os corretores de imóveis que trabalham com imóveis que potencialmente podem ser comprados por esses fundos. Então, nós temos de incentivar, sim. Por isso, nós trabalhamos muito firmemente e conseguimos demover o governo federal da ideia de tributar os fundos imobiliários aqui no Brasil. Graças a Deus. Então, acho que foi uma grande vitória e a gente deve comemorar e vocês devem repassar essa informação também para a sua clientela. Um grande abraço para vocês, até semana que vem. Importante essa dica de uma autoridade nacional, que é o presidente do COFES, João Teodoro. Continuamos nosso bate-papo sobre desenvolvimento urbano das cidades. Não esquece, você pode sim participar aqui ao vivo. O WhatsApp 998542857. Obrigado pela sua participação e grande audiência. Alni, choveu aqui de perguntas sobre a questão das ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social. Como implementar, para que serve? E se por um acaso, que é o déficit habitacional maior, é das pessoas que têm baixa renda, ajuda ou não ajuda? Ele é fundamental, é o instrumento que o poder público tem para intervir de uma forma mais efetiva com recursos de infraestrutura e principalmente de habitação. ZEIs que foram implementadas no saudoso governo Luciano Agra em João Pessoa, que eu pude ver de perto. A comunidade do Timbó, a comunidade do Timbó, a comunidade do Gadanho, foram comunidades que tiveram, comunidade do Alto do Mateus, comunidades que tiveram uma intervenção do poder público, porque pegou aquela área consolidada pelo decorrer do tempo de forma desordenada e fez uma aplicação dos recursos que adivinha dos impostos arrecadados das grandes construções. Então, o Fundo de Desenvolvimento Urbano é quem financia a zona especial de interesse social. E lá, também na aplicação da zona especial, você precisa aplicar os recursos naquela comunidade. Eu não posso simplesmente sair transformando a lei do zoneamento em todas as áreas em zona de interesse social. Não posso. Eu tenho que destinar cada área e, normalmente, se coloca na zona especial essas comunidades que foram consolidadas de forma desordenada, que estão na beira de um rio. O Rio Jaguaribe, você tem várias comunidades que estão ali. Quando chove, a gente vê isso muito forte. O Rio Timbó, por isso a comunidade é chamada do Timbó. E aí há uma aplicação. Então, a Prefeitura precisa mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal para transformar uma área em zona especial de interesse social e aplicar os recursos. Aí sim diminui o déficit habitacional. Por quê? Porque dentro daquele conglomerado existe uma casa com 5 famílias. Então, a Prefeitura constrói, a comunidade do bairro São José também fez isso, teve essa transformação de zona especial, transforma aquele ambiente que tinha 5 famílias e constrói uma edificação, aí depende da permissão da legislação para a construção. Então, você constrói ali 5 apartamentos para as 5 famílias existentes que estavam dentro de uma só casa. Muita gente aqui dizendo que são instrumentos do Estatuto da Cidade, mas vocês falaram e estão com dúvida sobre o IPTU progressivo no tempo e sobre a chamada outorga onerosa. Ambos, o que são e se já esses instrumentos já fazem parte, por exemplo, da realidade de João Pessoa. Obrigado pela pergunta, do telespectador. Obrigado, Romo. Sim, todos dois, tanto o IPTU progressivo no tempo quanto a outorga onerosa, são instrumentos
que o Estatuto das Cidades proclama, e o plano diretor ele deve conter em cada município. Uma pequena diferença, que o IPTU progressivo ele é até mais conhecido, como assim dizer, porque é a própria Constituição que traz ele, que prevê, e é um instrumento de política urbana no sentido de que, em primeiro lugar, IPTU progressivo, e aí eu também queria fazer uma menção ao que o Raoni trouxe em relação à lei que João Pessoa tinha de IPTU proporcional, e devo parabenizar, Raoni, porque foi uma iniciativa realmente muito interessante, que infelizmente foi revogado sem pôr em prática, mas a lei em si, a ideia em si é maravilhosa, de você ter que fazer com que o poder público, ele, para poder receber aquele imposto, pelo menos na totalidade, implemente aquilo que é necessário, o mínimo, para o cidadão ser satisfeito no pagamento daquele IPTU, né? Então, devo fazer essa menção. Infelizmente, nós não tivemos, de fato, a implementação, questões que não nos cabe falar aqui, mas tivemos essa alegria de ter essa lei, né, aqui em João Pessoa, que depois foi revogada, mas vamos passar em frente. Espero que um dia outros gestores... Mas o IPTU progressivo no tempo, ele é o quê? Né? Agora vai. Então, o IPTU progressivo no tempo, ele é como o próprio nome está dizendo, ele diz que o valor da alíquota do IPTU, ele se eleva, né, com o passar do tempo, em razão de um imóvel que é não utilizado dentro das conformidades do plano diretor, ou ele é subutilizado. Então, se eu tenho um terreno, né, e que eu não faço absolutamente nada, deixa lá parado. Exatamente. Muitas vezes acontece para especulação imobiliária, né? E eu não dou uma destinação para aquele terreno, a prefeitura, ele pode dizer: olha, primeiro eu vou dar um tempo, né, para você dar uma utilidade para aquele seu terreno. Caso você não dê essa utilidade dentro do prazo 3 anos, se eu não me engano, que é o plano diretor aqui coloca, eu vou começar a aumentar o seu IPTU progressivamente. Isso para fazer com que o proprietário de imóvel dê uma destinação, porque o IPTU vai ficar muito mais caro. Segundo o plano diretor daqui de João Pessoa, essa alíquota ela vai crescendo com o passar do tempo até chegar a 10% do valor do imóvel. Então, faz com que o dono daquele imóvel dê uma destinação, né? E a outorga onerosa é um instrumento também muito interessante de política urbana, para fazer o seguinte: vamos supor que eu tenho uma área, o plano diretor estabelece uma área e coloca um chamado coeficiente de aproveitamento, ou seja, até quanto o construtor pode aproveitar e subir o prédio. Exatamente. Então, a partir do momento que eu ultrapasso esse coeficiente que eu chamo de básico, é possível a prefeitura dar novas autorizações para que eu possa ter um coeficiente maior, até determinado limite, claro. Ninguém vai colocar ad eterno, né, esse coeficiente. Então, em razão desse benefício que a prefeitura vai dar em você aumentar o seu coeficiente de aproveitamento naquele empreendimento, ou você paga valores para a prefeitura ou reverte na forma de bens, né, de alguma contrapartida social. Exatamente. Geralmente chama, exatamente. Ou então até mesmo um beneficiamento na própria infraestrutura da cidade. Quer contribuir, Raul? Tem um instrumento que é muito pouco utilizado, que é a venda do potencial construtivo na área do patrimônio histórico. Poucos ainda utilizam, ou esse instrumento é quase inutilizado. Dá um exemplo aqui. Pouco pode se mexer no patrimônio histórico aqui da cidade, mas ele tem um potencial construtivo, mas por ser tombado, ele não pode ser executado. Então, esse potencial construtivo é vendido para outras áreas na cidade de João Pessoa, e o bem desse potencial, esse bem que está aqui sendo deteriorado pelo tempo, ele é reformado e entregue novamente. Se for privado, fez a negociação privada. Se for público, fez a negociação pública. Mas os construtores, eles podem utilizar a compra do potencial construtivo para também trazer a revitalização para o centro histórico. A gente sabe, e a gente vai para o intervalo, a gente vai para o giro e intervalo, mas muita gente aqui interagindo, mandando suas perguntas, dizendo que está adorando o programa, elogiando vocês dois pelas informações, mas muita gente falando de caos no trânsito, caos na mobilidade,
Então, eu vou deixar um desafio para você, Raoni, para o próximo bloco. Como melhorar a mobilidade urbana nas cidades? Porque a gente, quando fala cidade, tem cidade de pequena, grande, média, metrópole. Então, vá pensando aí, mas não responda nada agora não. E para você que quer sair do aluguel, tem um cantinho especial te esperando. Veja as oportunidades da Jampa Imobiliária e também da Zona Sul Imobiliária. Bia Freire, a nossa repórter, apresenta tudo agora. Sabemos que o litoral sul é riquíssimo de belas praias e para quem quer morar perto dessa maravilha, apresentamos hoje o Bosque Imperial 2. É isso mesmo, Éder? Olá, Bia, olá você que nos assiste, é isso mesmo. Um empreendimento com área de lazer completa, piscina, salão de festas, playground, apartamentos amplos e espaçosos, com varanda, cozinha com área de serviço, sala ampla, 2 quartos, sendo uma suíte e WC social. Bem pertinho ali do Giradouro, de quem vai para a Praia do Sol, de quem vai para Jacumã, para a Praia de Coqueirinho. Não deixa passar essa grande oportunidade. Estamos trabalhando de domingo a domingo em 3 unidades no Geisel, frente à Caixa Econômica Federal, Valentina, ao lado do City Park e nos bancários no Shopping Sul. Também temos a nossa unidade móvel, também temos os nossos Jampa móveis que vai pegar você aonde quer que você esteja. Porque você já sabe, com sonhos, a Jampa não brinca. Vem pra Jampa! O Residencial Havaí 2 tem área de lazer completa e condições especiais que você só encontra aqui na Zona Sul Imobiliária. Confere, Grazi? Confere mesmo, Bia. Então, se eu fosse você, não perder essa oportunidade e vinha marcar uma visita no Residencial Havaí 2, localizado no bairro de Gramame, com apartamento de 2 quartos, sendo suíte e uma área de lazer completa, com piscina, churrasqueira, playground, salão de festa e muito mais. Então, vem para a Zona Sul que aqui a gente realiza o seu sonho. Gostou dos empreendimentos da Jampa Imobiliária e também da Zona Sul? Liga agora. Todos os corretores de imóveis estão de plantão. A gente vai para um intervalo, troca aí de canal, fica aí com a gente. Voltamos? Já. Faltam 5 dias. Programa especial 30 anos. Holanda traz a exclusividade em forma de luxo. Não se trata de um simples projeto imobiliário, mas de um projeto raro que atinge o patamar de grife. Morar rodeado de experiências que vão satisfazer os gostos mais precisos e seletos em um empreendimento de alto padrão. Primeville. Luxo é morar bem. Avaliação de imóveis? É óbvio, só com corretor de imóveis. É a coisa mais lógica do mundo. Os corretores de imóveis são profissionais técnicos que seguem as normas da BNT, conhecem o mercado e sabem o real valor dos imóveis. Além do mais, a Justiça já decidiu, corretor de imóveis tem competência legal para fazer a avaliação de imóveis. O resto, meus amigos, é só retórica. Sistema Cofesse Cresce. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Allianz entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Allianz, aqui eu vivo melhor. A sua melhor oportunidade de ter seu próprio apartamento é agora, para você pagar o aluguel e sair com seu apartamento novo,
pode também você querer uma coisa especial. O Supreme Residência possui área de lazer completa com piscina, churrasqueira, salão de festas, academia, playground e um espaço kids para você botar as suas crianças. Localizado na região que mais cresce em João Pessoa e próximos de praia como o Litoral Sul. A partir, anote aí, esse é o tema especial de 119.800. Eu vou repetir, a partir de 119.800, com toda a documentação paga pela construtora. Isso quer dizer que você não vai pagar nenhuma taxa para você transferir o imóvel para o seu nome. Isso é fantástico. Aproveita o momento e faça como milhões de pessoas já fizeram. Afinal de contas, com todas essas oportunidades e vantagens, você pode sim ter o seu momento e realizar o sonho da casa própria com segurança jurídica. Fica mais fácil, não fica? Comprar um apartamento agora. Liga para os corretores de imóveis que estão de plantão na FK Imóveis e realiza esse sonho, claro, com toda a assistência de quem entende do negócio. O telefone está aí na telinha, 98677-2008. Eu vou repetir. Liga agora, 98677-2008. Priscila e toda a sua equipe de corretores de imóveis estão aguardando na FK, porque o Instagram também, você pode através das redes sociais. Anota o Instagram aí, @FK_imóvel. Vou repetir, @FK_imóveis. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Não tem dúvida disso. Quer continuar comprando imóvel? Então, nos melhores bairros de João Pessoa, tem sempre um imóvel esperando por você. Comprar agora é especial. Veja as oportunidades no nosso giro de ofertas que, com toda certeza, a Construtora Aliança e a MRV Engenharia traz através de Bia Freire. Acompanhe. Se você ainda não conhece a linha Class da MRV Engenharia, eu te convido a vir até aqui o estande de vendas. É isso mesmo, João Paulo? Isso mesmo, nosso plantão o dia inteiro aqui no Manaíra Shopping. E você que quer conhecer uma MRV como ninguém nunca viu, MRV Linha Class, que chega aqui em João Pessoa com conforto, qualidade e vista para o mar. Nossos empreendimentos contam com segurança completa, lazer, equipado e decorado e a melhor localização de Intermares. E aqui em Intermares, o Lamar está pertinho de ficar pronto. A obra vai ser entregue ainda nesse semestre e hoje a gente veio conferir os últimos detalhes. Dara, muita coisa mudou desde a última vez que a gente veio aqui no Lamar. A gente já pode dizer que está em fase final para a entrega? Sim, Camila, estamos nos preparativos finais, concluindo as instalações das portas de madeira, esquadrias de alumínio, bancadas em granito, segunda demão da pintura e os revestimentos da área comum, como, por exemplo, a piscina e a calçada externa. Falta só um pouquinho para o Lamar ficar pronto. Aqui todas as unidades já foram vendidas. Mas se você quiser saber mais sobre os empreendimentos da Aliança, entre em contato conosco, visite o Espaço 360 ou consulte o corretor de sua preferência. Você já sabe, quem casa, quer casa. Então, liga agora para os corretores de imóveis da Construtora Aliança e também da MRV Engenharia. Agora a gente continua conversando sobre desenvolvimento urbano das cidades. Quer ter sua pergunta aqui, lida por mim ao vivo? Continua mandando as suas mensagens para o número 99854-2857. Muita gente querendo que você explique que como as cidades podem resolver a questão da mobilidade urbana, do trânsito, transporte público. O que é que você tem a nos dizer? Acredito que priorizando o pedestre, né? Se nós fizermos uma lógica invertida, durante muito tempo, nos últimos anos, se investiu para o desenvolvimento das cidades para carro, ou seja, financiamento no ambiente automobilístico,
E grandes exemplos da cidade se investia em transporte público. Então, a gente precisa começar a mudar a lógica, já que a maioria da população se desloca pelo transporte público e passar a investir nesse momento, a partir daí, o transporte público. Aí vem ciclovia, patinete elétrico, outras formas de mobilidade que a população já adotou no seu dia a dia, né? Tem gente que vai para o trabalho de bicicleta, por exemplo. Mas vai para o trabalho de bicicleta, os trabalhos que são da área privada têm esse incentivo, tem lá seu vestiário. E na área pública, né, não existe. Então, hoje a maioria das construtoras tem vestiário. Por quê? Porque a maioria dos seus funcionários se deslocam de bicicleta, né, quando não de moto. Então, há um crescimento muito forte do automobilismo como um todo dentro das cidades. Se nós não investirmos... Eu, por exemplo, saio daqui, vou para o Rio, eu ando de metrô, eu ando de ônibus, ou em São Paulo eu ando de metrô, eu ando de ônibus. E aqui em João Pessoa, por que eu não ando de ônibus? Não existe um atrativo para eu deixar meu carro. Você está entendendo? Eu não sei o horário que sai, que chego, eu não tenho a segurança que eu gostaria para entrar no... Os VLTs e BRTs, essas ideias do passado ainda pode ajudar? Elas seriam um caminho de solução, né? Mas que eu não vejo isso a médio prazo, né? Eu acredito que se nós investirmos no transporte público, nas linhas existentes, a gente tem aí um potencial gigantesco para voltar. Por quê? Porque com a uberização, vou chamar assim, nós trouxemos outra realidade. E aí o transporte público deixou de ser atrativo. As pessoas estão andando muito mais de Uber do que de transporte público. Então, se esse sistema do transporte público falhar, aí sim você vai ter um caos na mobilidade. Nós precisamos acordar o quanto antes para que a gente tenha o desejo. Por quê? Porque você vai demorar mais de carro sair daqui para o centro do que você pegar um ônibus. Então você faz essa opção de ônibus porque você vai ter uma qualidade melhor no deslocamento. Pegando essa deixa aqui, que Raoni muito bem expressou. Muita gente perguntando, a Priscila de Mandacaru, o João do bairro dos Geisel, a Cártia, que está nos assistindo aqui no Bancários, o Paulo, que está em Patos, obrigado pessoal de Patos, muita gente mandando abraço e beijo, a Cristina, que está em Cabedelo, o pessoal perguntando algo. Qual a sua opinião sobre as ciclovias? Ajuda a mobilidade? É um dos instrumentos importantes, seja nos instrumentos do plano diretor, seja nos instrumentos de facilitar. Qual é a sua opinião? Maravilha, Romulo. Realmente, Raoni trouxe aqui um mote de um debate interessante, que é a questão da mobilidade urbana nas cidades. Eu, particularmente, acho que tudo bem, realmente o foco deve ser no pedestre, sim, sem dúvida, mas eu acho que ainda o foco maior tem que ser no transporte público. Em relação às ciclovias, eu tenho uma pequena restrição. Eu sei realmente que é interessante termos ciclovias e a população seja estimulada a andar de bicicletas, mas o grande problema é que a gente não pode fazer, o poder público não pode começar a fazer ciclovia sem ter uma conscientização da população para isso. Porque quando a gente começa a fazer ciclovias, e geralmente o poder público ele tira uma faixa destinada, rua, da avenida, exato, né? Para dar a ciclovia e não dá a conscientização à população, não faz políticas de conscientização para a população e acaba tendo o quê? O que antes eram 3 faixas para os automóveis, né? Agora são 2 e aí vamos ter mais engarrafamento em uma que não passa ninguém, que ninguém está utilizando. Então, subutilizado. Exatamente. Então, esse problema da ciclovia não basta apenas criar, mas sim dar conscientização da população, e aí Raoni também trouxe uma situação interessante, munir as empresas de vestuários, o poder público de vestuários, que elas possam começar a adotar essa política, porque a gente vai ter que suar para fazer esse transporte, né? E ninguém capital que é o sol maravilhoso, exatamente, né? Quase
últimos 12 meses, né? Exatamente. Então, a questão da ciclovia é interessante, sim, desde que acompanhada desse tipo de raciocínio, desse tipo de implementação. Fazer ciclovia por se fazer vai trazer um problema maior para a mobilidade, porque, como eu disse, tirando faixa, vai dar mais engarrafamento, porque tem menos via para escoar para os automóveis. Ainda em mobilidade, muita gente perguntando aqui, Raoni, sobre a questão dos rodízios, que foram muito comuns nos grandes centros, João Pessoa ainda não teve. O que é que você acha desse rodízio de placa par, placa ímpar? O que é que você me diz? Resolve, não resolve? Porque o que foi falado aqui pelo Glauber é importante, né? A gente vê que foi diminuído o tamanho das avenidas principais para ciclovia e para para ônibus, faixa exclusiva de ônibus. Então, o que é que você me diz sobre rodízio? Funciona ou não funciona? Teve um debate muito forte na Câmara Municipal quando eu tive a oportunidade de estar no mandato de vereador, que à época o vereador Geraldo Amorim propunha, né, o rodízio de carros em João Pessoa. E eu fui contra. É uma medida paliativa de adiamento de um problema, que a solução está no investimento no transporte público. Ora, nós temos a oportunidade de fazer um sistema público de transporte, de mobilidade integrado. Você poder escolher, o cidadão escolher de que forma ele vai, através de um próprio aplicativo da prefeitura. Eu quero ir daqui do Bessa para Tambaú de bicicleta, porque é mais rápido. Então eu pego a minha bicicleta alugada pela prefeitura e me integro no ônibus, porque já do ônibus é mais rápido eu ir de ônibus daqui para o centro. Então a gente precisa acabar de querer fazer medidas paliativas. Eu posso integrar a bicicleta, o pedestre. Vamos falar de calçada? É mobilidade. Não existe calçada, tirando esse investimento da Epitácio Pessoa, né? Mas se você olhar nos bairros de João Pessoa, não tem uma calçada acessível. Uma. Porque ou o vizinho elevou, ou o outro rebaixou a calçada, ou o outro aumentou por causa da água da chuva. Então, eu não acredito que o rodízio seja benéfico para a população. Eu acredito sim, se nós integrarmos o sistema de transporte da nossa cidade a uma decisão política, aí eu quero que meu cidadão saiba de que forma é melhor se locomover. Eu posso integrar, inclusive, os transportes de aplicativo. Claro. Então, eu passo a ter o gerenciamento de todos os transportes, de onde Glauber quer ir, de um ponto A para um ponto B, e ele decidir, é melhor eu ir a pé, é melhor eu ir de bicicleta, é melhor eu ir de ônibus, é melhor eu ir de carro, é melhor, enfim, de moto, do que ele decidir, colocar na mão do cidadão essa decisão e a gestão ser do poder público. Eu não tenho dúvida nenhuma que é muito melhor do que fazer uma medida paliativa com rodízio. Glauber, a gente vai para o último bloco, mas eu quero já deixar um desafio. Como é que está as discussões da revisão do plano diretor de João Pessoa? Responda agora não, vamos deixar para o próximo bloco. Vamos para mais um intervalo comercial. Permaneça aí com a gente. Voltamos já já. Faltam 5 dias. Programa especial 30 anos. É mais fácil que imagina, só vivenciando para saber como é incrível transformar a sua vida aqui na FK com o sonho da casa própria. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Estou aqui no segundo andar do Mais Imperial Residência, obra que está bastante avançada e em ritmo acelerado. Nós já iniciamos os acabamentos das fachadas e as instalações elétricas e hidráulicas dos apartamentos. Nos apartamentos, o assentamento do revestimento de piso e parede já foi iniciado. E como vocês podem ver, as instalações elétricas já estão bem avançadas. Mais Imperial Residência. Equilíbrio e plenitude que marcam a chegada da Mais Construtora no bairro do Bessa. Um sucesso de vendas que restam poucas unidades.
Preste bem atenção, essa dica é quente. Você que procura imóvel, faça uma compra decente. O corretor de imóveis vai te proteger juridicamente. Conte com o corretor, pois de imóvel ele entende. Porteiro não é corretor, nem o síndico, nem zelador. Quem quer comprar de imóvel segura, sempre procura o melhor corretor. Procure um corretor de imóveis credenciado pelo CrescePB que sua compra vai dar samba. Acesse confienocorretor.com.br. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Dessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Ozier Home Service. Mais um empreendimento da Construtora 2BR. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Ficaram com saudades? Mas já estou de volta e vamos para mais um giro de ofertas nos melhores bairros de João Pessoa. Tem sempre um imóvel para atender todos os requisitos que você sonha para o seu lar. Confira agora os empreendimentos da Enolanda Construtora e também da FK Imóveis. Bia Freire, quais são as novidades? Trazer sua marca para o Holandas Prime é a certeza de um ótimo negócio, sem contar da localização, né? Para mais detalhes, Flávio Montenegro, bom dia. Bom dia, pessoal. É exatamente isso. O Holandas Prime Shopping fica localizado no coração de Tambaú, hoje um dos bairros mais turísticos de João Pessoa, um alto fluxo de pessoas. E aqui no Holandas Prime nós temos espaços para o seu negócio crescer. Nós já temos aqui grandes marcas, tanto de alta gastronomia como de saúde e beleza, e com espaços disponíveis para você que quer trazer o negócio para um dos bairros mais desenvolvidos de João Pessoa. A nossa estande fica aqui no próprio Holandas Prime, estamos disponíveis para atendê-los e também através dos nossos contatos e das nossas redes sociais. Um dos diferenciais da FK Imóveis é o cashback. E isso também se aplica a um empreendimento que está em promoção. É o Village Cowboy. Priscila Fenizola conta tudinho pra gente. Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia, você da telinha. Isso mesmo que você ouviu. O Village Cowboy fica dentro de um condomínio fechado, onde tem uma estrutura ampla e confortável, piscina adulto e infantil, salão de jogos, salão de festas, academia toda equipada e muito mais. E detalhe, tá na promoção de R$ 135.900 por R$ 131.900. E aqui na FK Imóveis você ainda tem a possibilidade de receber R$ 600 do nosso cashback. E como se não fosse o bastante, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora vão receber um cooktop. Ligarem agora e comprarem o Village Cowboy. Então corre e aproveita essa oportunidade. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Não perde esta oportunidade. Olha, você viu que a Priscila falou, também o Flávio da Enolanda. Liga agora. Todos os corretores de imóveis estão de plantão na Holanda Construtora e também na FK Imóveis. Eles estão te aguardando. Estamos conversando aqui, debatendo todos os detalhes sobre o desenvolvimento urbano das cidades. Você já sabe, anota o número do WhatsApp, só mensagem 998542857. Também estou mandando muitos beijos e abraços para quem está mandando aqui, eu vejo tudo. Mas infelizmente, só por mensagem. Deixei aqui uma pergunta importante e choveu de gente aqui querendo que você pudesse explicar melhor toda essa situação que a cidade vive, porque as pessoas, como a gente falou no começo do programa, elas estão um pouco triste por causa dessa pandemia. Doido pra gente sair, né, Raoni, disso. Mas uma pergunta que não quer calar. Como tá
o atual estado de negociações, de trabalho do plano diretor de revisão da cidade de João Pessoa. Você tem como nos informar? Claro. Rômulo, o Estatuto da Cidade ele determina que os planos diretores eles têm que ser revistos em até 10 anos. João Pessoa teve o plano diretor em 1992, o primeiro, ou seja, antes mesmo do Estatuto da Cidade, que é de 2001, e ele foi revisto em 2008. Não sei se o Raoni era vereador à época, mas ele foi revisto em 2008. Então, a gente já está com um déficit de 3 anos, né? Porque no caso 10 anos seria em 2018, para fazer essa revisão. E o que acontece? O governo atual municipal, ele propôs fazer essa revisão e está chamando a população, porque realmente não é algo fácil e deve ser, e eu acho que tem que ser dessa forma mesmo, né? Trazer a população para debater, a sociedade civil, as pessoas interessadas. E houve, salvo engano, uma audiência virtual no último dia 30, inicial, para tratar sobre a revisão do plano, mas isso não é uma coisa fácil, né? E também não pode ser uma coisa feita a toque de caixa, porque a gente está falando da cidade de João Pessoa, melhorias para ela, então tem que ser um procedimento em que todos participem, quem puder, né, participe das discussões. Eu acho que essa forma digital ela é interessante para esse momento, mas o necessário é fazer plenárias, audiências, como a Raoni assim disse, para que todos possam debater, trazer propostas, de discutir, né, e dizer, olha, isso aqui é interessante, isso aqui não é, para que depois, feito esse projeto, leve à Câmara Municipal, para que aí sim tenha um debate legal, né, para aprovação ou não daquilo. Mas a população, ela por determinação do Estatuto da Cidade, consultada sobre essas propostas de revisão. Raoni, o Pedro, que está nos assistindo agora e nos prestigiando na cidade de Santa Luzia, ele conta um caso dele que ele morou, ele não diz aonde, vizinho a um cemitério, e tinha muitos problemas de moradia por conta disso. E ele viu você falando aí sobre o impacto, né, do estudo de impacto de vizinhança. Ele queria que você explicasse mais o que é que significa isso e o que isso ajuda ao desenvolvimento urbano e acabar esse negócio das pessoas morarem onde são incomodadas. O instrumento do estudo do impacto de vizinhança facilita a implementação de qualquer negócio ou qualquer empreendimento, ou até a própria sua construção. O que nós assistimos durante um período era que erguia-se os prédios e com as suas garagens privativas para os moradores, mas esqueciam-se daqueles que iam visitar os moradores. E aí a rua que é normalmente o local onde os visitantes param para poder. Por quê? Porque não existe um estudo de impacto de vizinhança. Então, existem vários bairros na cidade daquilo que eu estou falando hoje, que é uma realidade nesse sentido. Então, o adensamento populacional é previsto na questão do impacto da vizinhança. O uso e a ocupação do solo também é previsto no impacto de vizinhança nesse estudo. A valorização imobiliária é importantíssimo com essa questão do estudo, porque você termina adensando mais ou menos. Então é importante essa valorização imobiliária no estudo. E a última é a geração de tráfego no local, né? Qual é a demanda de tráfego que vai ter aquele local? Então, tudo isso faz parte do estudo. Então, se ele, por exemplo, morava e veio à prefeitura e construiu um cemitério, sem estudo algum, né? Sem estudo algum. Então, isso é inadmissível. Hoje em dia, não é permitido mais. A Vera, que está nos assistindo em Santa Rita, ela pergunta ao professor Glauber qual a diferença do Estatuto da Metrópole para o Estatuto da Cidade, se existe, o que são cada um. Exatamente. São duas leis importantíssimas. Devo dizer que o Estatuto da Metrópole é menos conhecido do que o Estatuto da Cidade, mas a gente não pode mais pensar a cidade de forma isolada. As grandes cidades, elas têm o que nós chamamos de agrupamento territorial, agrupamento entre municípios, como João Pessoa é dentro de uma região metropolitana. Tem momentos que a gente não sabe se está em João Pessoa, se está em Cabedelo, se está em João Pessoa ou no Conde. Então, os problemas das cidades, eles não podem ser pensados de forma isolada. Porque, por exemplo, vamos supor aqui
essa questão mesmo da pandemia. Se apenas um município começa a fazer políticas de forma isolada, sem que os outros que estão ao redor colaborassem, exatamente, não ia ter solução. Exatamente, ia ter um problema, porque vou resolver aqui e os outros não transitam, não é? Então, o Estatuto da Metrópole, ele veio em 2015 para fazer essa harmonização, para que houvesse dentro desses aglomerados urbanos, que tivessem como centro uma metrópole maior, tentar amenizar esses problemas conjuntos, transporte coletivo, né, essa questão do saneamento básico, os serviços públicos, que ele próprio chama, serviços públicos de interesse comum. Uma das grandes metas dos prefeitos é regularização fundiária. A gente vê municípios na Paraíba que quase 60% de seus municípios são imóveis irregulares, que não tem a escritura, não tem a propriedade. Como é que você pode, e é um dos instrumentos especiais do Estatuto da Cidade, o que é que você tem a dizer ao telespectador, aos gestores que estão nos ouvindo, a todos, o que é que significa essa regularização e como alcançar de uma forma não, vamos dizer assim, traumática, porque às vezes a gente vê locais que está totalmente ocupado, virou um bairro inteiro irregular. Nós temos essa realidade em alguns bairros aqui de João Pessoa, inclusive, né? Mas, primeiro, transformar essa área em zona especial de interesse social. É o primeiro passo para uma regularização fundiária. Depois, fazer o cadastramento daquelas pessoas, normalmente em nome da mulher, né, para que possa ter a titularidade, mediante as condições de infraestrutura daquele ambiente. Por quê? Porque assim como eu sou reconhecido, quando me pedem um documento, eu entrego a minha identidade, a identidade da família é a escritura de uma casa. Então, uma família que não tem essa escritura, ela não tem dignidade, ela não tem a sua identidade. Então, ela está ali de forma irregular, vai passando de um para o outro, às vezes vendendo, às vezes especulando, ocupa uma área para especular e o poder público precisa intervir, não pode estar permitindo que, você ter uma ideia, construir uma escola no Quadramares e um cidadão resolveu ocupar a rua do lado da escola e construir sua casa ali. Isso é inadmissível do ponto de vista. E aí o poder público precisa intervir, colocar num lugar mais digno, que na rua não é o local, e fazer a escrituração. Existem muitos também utilizando daquela sabedoria que o Brasil parece que aprendeu, né? O jeitinho brasileiro. Aí ele recebe a escritura, aí ele vende a sua casa e faz a ocupação irregular novamente. Então, precisa fazer um cadastro sério, né, para que a gente possa evitar essa troca de ocupação. Antigamente seria grileiro, né? Isso. Atualmente ocorre da mesma forma, com as espertezas que o mundo traz e as pessoas precisam. Regularizar a fundiária, zona de interesse, zona especial de interesse social. Olha, foi uma satisfação receber vocês dois. Cláudio, eu quero deixar vocês com sua consideração final. 1h30 foi pouco. Muito obrigado, Romulo, pelo convite. Obrigado, Raoni. É sempre importante a gente debater as questões da cidade. Como eu disse, afinal é aqui que a gente reside, é aqui que a gente tem nosso convívio com a nossa família, com nossos amigos, tem o nosso trabalho. Então a gente quer uma cidade digna, um direito à cidade, e é necessário que seja oportunizado debates como esse. E se me permite, Romulo, eu peço só um adendozinho, porque hoje dia 31 de outubro, aniversário de minha avó, ela está fazendo 94 anos. Eu queria mandar os parabéns aqui ao vivo para ela. 31 de julho, perdoe. Um abraço, boa piedade, um grande abraço a todos que estão aqui. Estourando o tempo, rapidinho, suas despedidas. Agradecer a você, Romulo, a você, nos siga aí nas redes sociais e contribua com essa cidade. Estou à disposição também para contribuir. Estamos encerrando mais um programa Tambaú Imóveis e Negócios. Você encontra o programa desta edição e o das edições anteriores no portal t5.com.br. No próximo sábado estaremos de volta e vamos falar sobre consequências do fim do casamento. Não perde esse programa, hein? Fiquem todos com um abraço, beijo. O programa de hoje foi maravilhoso, audiência fantástica, e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.